vocês o programa Exerça Sua Fé. Bom, aí gente, nós estamos no meio dessa série, obviamente, eu tenho muitas coisas para conversar ao teu coração, e a gente precisa estar fundamentado na compreensão de que nós não somos pessoas isoladas, nós pertencemos a um corpo, essa consciência precisa ser levantada pela palavra, não é um sentimento, eu venho explicando isso para vocês. E dentro de algumas coisas que a gente já falou, nós estamos nesse momento falando sobre a importância de nós promovermos como membros o crescimento desse corpo. Obviamente está tudo sendo preparado por Jesus, óbvio, né? Através desse momento que nós estamos vivendo da igreja espalhada sobre a face da terra. Até o Fernando, ele na escola Atos, né? Eu peço ele para trazer um levantamento sempre atualizado a respeito da estatística do avivamento sobre a face da terra. O avivamento não virá, ele já está acontecendo. Ele se intensificará, mas já está acontecendo. É impressionante como Jesus está trabalhando, e obviamente a gente não está olhando porque a gente vive o nosso mundinho aqui, mas está bem avançado. Aliás, ontem eu estava lá em casa, dando uma lida na palavra, e de repente, rapaz, eu abri ali naquele versículo que chamou muita atenção. Eu vou ler para você. Você vai comigo lá. Não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas vamos dar uma lida? Veja que coisa legal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo, depois de falar a respeito do arrebatamento da igreja, ele diz assim no verso 1 do capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, disse ele. Agora preste atenção no verso 2. Pois vós mesmos, vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como? O dia do Senhor, a vinda do Senhor vem como ladrão, ninguém espera o ladrão. Eu só vou perguntar, você está preparado? Não responde, não. Nosso coração tem que saber se a gente está preparado. Mas ele virá como ladrão. Ah, pastor, essa história a gente sempre já ouviu. Jesus está vindo, um dia ele vai vir. E se ele chegar daqui a pouquinho? Porque ele virá como um ladrão. O que significa que ninguém está esperando. Ih, pastor, o negócio ficou doido. Ih, agora está metade escuro, metade aceso. E olha só como é que está balançando as estrelas. E o sol está rodando igual um peão. Jesus está vindo. É mesmo? Esses julgamentos, se você for dar uma lida em Apocalipse, está falando de julgamentos maiores, de destruições de astros e coisas celestes, que está escrito isso na palavra, mas está falando como um tempo de ira de Deus. Eu acredito, a igreja não está mais aí. Obviamente o mundo piora e várias situações estão acontecendo e nós vamos ver muita coisa piorar que vai balançar com todo mundo, mas eu vou te dizer uma coisa, aqui está dizendo exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo. Ele virá quando ninguém espera. Não, hoje está calmo. Eu fiquei pensando ontem sobre isso, hein? Virá como um ladrão. E Paulo vai continuar dizendo, vem cá, olha só, vocês não estão na escuridão, nas trevas, para que vocês não percebam, vocês estão na luz da percepção, que tempo nós estamos vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus mexeu no meu coração, de uns 3 anos para cá, e esse assunto está em alta no meu espírito. Volta e meia eu estou estudando, estou montando umas coisinhas, eu vou começar a fazer, sei lá, não sei nem, eu faço tanta reunião, mas tem que fazer mais uma reunião dessa, falar sobre o fim dos tempos. Que importante demais, gente. Estou te falando, tem alguma coisa acontecendo. E o Espírito Santo está movimentando a igreja para dizer, está acabando. Não só eu não, eu assisto outros homens de Deus, espalhados pelo mundo, obviamente, né? Muitos deles com ministérios importantes, falando a mesma coisa. Então, esse dia está escrito aqui, ó. Assim, pois, no verso número 6, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios, cara.
Ok, só um detalhe para te falar, que virá como ladrão, então ninguém espera. Mas nós esperamos, aleluia, por isso nós estamos vigiando, certo? Então o corpo de Cristo, estamos aí falando sobre isso, eu quero terminar hoje, nessa manhã, sobre crescimento. Eu tinha dito uma frase aqui para vocês não se esquecerem, porque Deus não é um conceito, Ele é uma pessoa que precisa ser vivida, Ele é uma experiência, diga aleluia. Esse é o segredo, e eu venho comentando sobre a vida de Deus e a consciência disso. Quanto mais nós temos, mais nós entendemos as coisas. E aí eu tinha falado para vocês que esse mundo cada vez mais individualista e voltado para si mesmo tem afastado da consciência das pessoas a necessidade de uns para com os outros, de nós termos isso, né? Precisamos dos outros. E eu tinha falado que nós somos o resultado de investimento, não tenha dúvida. É só um doido para não entender isso, mas nós chegamos até aqui porque outros investiram na nossa vida de uma forma ou de outra. Isso começa dentro da nossa casa. Então essa visão de corpo é uma visão de interação dos seus membros para um propósito comum. E eu coloquei essa frase também aqui, ó, Deus chamou o homem para inspirar e construir outros, mas é essa. Que o que acontece é que tem diferentes funções, mas o nível de importância é igual para todo mundo. Todo mundo cooperando para um benefício comum. Mas quem dispôs isso? Deus. Ele dispôs os membros, Ele dispôs então as funções, porque Deus, Ele distribui isso no corpo de Cristo, cara. Ele distribui os talentos, Ele distribui os chamados, as coisas individuais no corpo de cada uma das pessoas. Nós apenas temos que descobrir, está dentro de nós. Então não está assim no lugar da cabeça, eu vou tirar, eu vou pensar, eu vou fazer. Não é dessa forma que funciona, né? A gente lembra que a gente falou de Romanos capítulo 12, verso 4? Assim como em cada um de nós tem um corpo com muitos membros, os membros não exercem todos a mesma função. No verso 5, assim também, nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, não estamos desligados. Então eu não posso ter essa noção desse mundo e a força desse espírito que eu não preciso do Wesley. O que você não precisa de mim e eu não preciso de você. Eu tenho uma consciência bem alta, eu trabalho em equipe, eu adoro isso. A gente conversa, eu falo, abro meu coração, falo, cara, eu preciso de vocês, vamos embora trabalhar junto. Estou sempre viajando, eu levo uns dois comigo aí para me ajudar e a gente está trabalhando e tal. Quem está trabalhando no som, na câmera, eu sei de tudo isso. É uma consciência, queridos. Diga aleluia. Você precisa da pessoa que está ao seu lado. Você é uma parte importante, você é um membro. Você faz parte de um propósito de Deus, que é o corpo. Guarde isso, não deixe o inferno te roubar. E aí eu tinha falado de Efésios 4. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E olha só esse verso que ele põe, meu Deus do céu. Dele todo o corpo, nós, a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de toda a junta, cresce. Edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia, hein? Quer dizer que tudo isso acontece na medida em que a gente flui na nossa função, que a gente exerce. Eu estava explicando aqui na outra reunião que as coisas não são da cabeça. Eu não vou para um lugar simplesmente porque eu escolhi no Uni do Unité. Eu não vou para a igreja porque achei ela bonitinha. Gente, isso é humanidade. Deus distribui eu e você no corpo de Cristo. Ele transfere. E acontece muito isso mesmo. Mas tudo sai daqui, ó, lembra que eu falei do Wesley aqui? Né, sobre o negócio da estação de baldeação. Esse é o nome, né? A Adriana não gostou, não. Não, estou aqui nessa estação e não saio. Né? Então, legal. Beleza, tudo no coração, ele vai trabalhando. Não adianta, gente, esse negócio de achar, não, eu gostei, vou ficar. Não, estava até conversando com uma pessoa que eu conheço, gente boa. Ele estava, pastor, eu gosto demais daqui da Academia da Fé, eu posso servir aqui nesse lugar? Claro, cara, beleza. Mas aí eu falei assim, cara, vem cá, você está aqui? Não, eu sou de outra igreja. Não, eu falei numa boa, porque eu vi que ele não estava entendendo. Mas expliquei com o maior carinho para ele. Falei, cara, olha só, você tem que servir a Deus no lugar onde você está inserido. Imagina, a célula do osso, ok? Da minha tíbia, migrou, pegou uma motocicleta na corrente sanguínea, foi para o coração e falou, aqui que eu quero servir. O coração vai olhar assim, cara, teu lugar não é aqui, cara. Você entende que Deus dispõe?
Ele dispõe. Isso é muito importante, porque isso também nos protege. Pior coisa que pode acontecer é a gente estar fora do local onde Deus nos quer, onde Ele dispôs, ou no momento em que nós estamos vivendo. Nós temos que garantir que nós estamos debaixo do mover dEle, da posição. Então não é a igreja porque é bonitinha, a igreja é bacana. Não, o que Deus tem falado ao teu coração? E isso acontece demais. Agora eu vou dar uma pegada. Eu tenho que pegar. Por que a pessoa está saindo de tal lugar? É porque eu fiquei ofendido lá naquele lugar, lá, aquele diácono safado, e agora eu estou vindo para cá. Coitado do diácono. Isso acontece direto. Movimentação, porque a pessoa ficou ofendidinha, saiu do lugar porque não se deu bem com fulano de tal, está procurando uma outra igreja. Isso chama-se carnalidade. Eu vou te falar, na carnalidade ninguém cresce, ninguém é abençoado. E de repente nós estamos aqui é o nosso lugar, e realmente há imperfeição em mim e em você suficiente para a gente se estreitar. Mas, pela lei do amor, pelo perdão, pela reconciliação, a gente anda junto. Diga aleluia. Gente, a gente não pode ser ignorante e criança e ficar na mão das trevas. Não vai funcionar. Ah, pastor Hélio, tudo que a gente precisa é a igreja aqui. Pastor, abre uma igreja. A pessoa que fala comigo tem 2 carros. Não tem um não, tem 2. Eu não entendo. Eu não entendo. Quer dizer que então eu estou na igreja por comodidade? Se não abrir uma igreja aqui perto de mim, eu não vou não. Ele está a 2 quilômetros da igreja. Você tem que assistir no site da academia o testemunho de um iraniano, um garoto que se converteu, que ele caminhava 5 quilômetros até a igreja, porque ela era escondida, na neve, no sol, na chuva, na lama, 5, e voltava. Mas a gente, por comodidade, a gente se entrega ao eu, ao que eu penso, o que eu acho, e a gente não se entrega à vontade de Deus, cara. Eu sei que não é um momento de aleluia, nem glória a Deus, eu sei. Eu sei que até o momento que a pessoa pensa, não vou voltar domingo que vem, não gostei dessa mensagem, mas está tudo errado, porque não é assim que funciona. Então a gente se transporta e sai do corpo e se transfere para ser membro. Imagine se cada cabeça nossa resolvesse fazer o que está na nossa cabeça. Que monstro seria esse corpo de Cristo? Não funciona. E aí depois o pessoal quer resultados na sua vida, mas não vai ter resultado nunca, cara. Primeiro está brigado com a igreja, aí sai da igreja e cai na apostasia que eu falei para vocês, lembra? A apostasia de que não, a igreja não tem esse negócio mais, eu sirvo a Deus da minha maneira, não dá, me chateei, fiquei chateado com o pastor, com aquilo outro na igreja, não, tá beleza, é um apóstata. Está lá, galho fora da árvore, já quebrado, inferno em cima. Vai funcionar. Gente, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. A nossa carne, ela dói mesmo, ela tem que ser quebrada. Então, se eu não estou no corpo de Cristo inserido num local que Deus me colocou de coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O inferno está minando o meu coração, está botando uma opção de minhoca na minha cabeça. Não vai funcionar. Alguém está compreendendo? Então, o aumentar da consciência da vida de Deus em nós, automaticamente nos organiza ao ponto da gente identificar o nosso lugar. É só manter uma vida consciente da pessoa de Deus e o Espírito Santo vai mostrar todas as coisas. Não é verdade? Eu creio que a gente tinha falado sobre isso. Então veja, a frase que eu sempre gostei do fundador da Igreja de Nova Vida, quando veio para cá, né, ele era um missionário, ele começou um trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, na Igreja de Nova Vida, que começou depois, se tornou Igreja de Nova Vida. Né? O trabalho começava lá na BI, não era desse que ele pregava na BI? Isso aí, no Rio, lá no centro da cidade. A obra de Deus nasce no coração do homem. Onde você tem que investigar que Deus está te dirigindo, não é na cabeça, é no coração. A minha cabeça pede alguma coisa, mas o meu coração diz que não é aquilo. E aí, com qual que a gente segue? Esse é um segredo. Tudo começa no coração do homem.
está lá dentro. O que Ele quer te explicar, te mostrar, o lugar, a participação, como se envolver, está tudo no coração. Por que é que nós temos aqui vários que colaboram conosco, sendo professores com crianças? Porque está no coração deles. Está no coração da pastora Eloana, ser esse jeitão dela que... Falou de criança, os olhos dela brilham, cara. Para outros, falou de criança... Foge. Não é verdade? Mas tem uma identificação muito importante nisso. Porque ela faz de coração. O que está dentro dela. Então você tem que olhar para dentro do teu coração, que é de lá que sai as fontes de tudo que Deus tem. Então o corpo de Cristo, veja gente, para esse crescimento, ele precisa desses 3 elementos que estão lá em Efésios. Vamos lá, no verso número 15, dizendo que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, e dele todo o corpo ajustado, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. O primeiro elemento, unido, cara. Ele está ajustado, beleza, mas ele é que ele está unido? Unido pelo auxílio de todas as juntas, então ele cresce. E ele se edifica a si mesmo em amor na medida que cada um realiza a sua função. Então esse primeiro elemento que promove crescimento para o propósito do corpo de Cristo é isso aí, ó, preservação da unidade. E olha só que coisa interessante, porque de maneira bem básica e simples, unidade é a própria pessoa de Deus. Porque Ele mesmo, Ele se manifesta, o Deus único se manifesta em 3 pessoas unidas. Pessoa do Espírito Santo, Jesus, Deus Pai. Para você ter uma ideia, essa unidade tanto é Ele, que Jesus fala isso aqui, ó. Na oração que Ele faz ao Pai em relação aos discípulos, Ele disse, eu tenho transmitido a glória que você tem me dado, para que sejam o quê? Um, como nós o somos. Interessante, hein? Depois ela diz assim, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Que a gente cresça na unidade. Então, gente, isso aqui é ridículo falar, mas sem unidade não há crescimento. Até mesmo uma família. E a possibilidade de introduzir a divisão e as coisas, as facções, é isso que destrói, quebra o corpo de Cristo. Isso é que o inferno vem fazendo. Ele vem promovendo isso na sociedade, divisão. Divisão das mais variadas, e agora no mundo inteiro são as divisões geopolíticas de eu penso que é assim, o outro também, os caras se enganam, quase que matam um ao outro, e isso acontece dentro de casa, pode acontecer dentro da igreja. Aonde tem divisão, o inferno vence. Deus não criou esse mundo dividido, Ele foi a divisão, Ele foi a rebelião para acontecer tudo isso. Aí o homem caiu com o espírito dele. Alguém está entendendo, gente? Interessante, né? Então, quando de fato, e esse é um detalhe legal, quando a gente começa a viver nele, e aqui é um detalhe que eu te falar, mais dele, menos de nós, e isso é importante, a gente vai trabalhando isso na nossa vida. Lembra a mensagem profética desse ano? Eu te falei algo que Deus falou para mim. Eu preciso que a minha igreja se entregue mais a mim. Ó. Porque Ele quer fluir. Então olha que legal. Então quando de fato a gente começa a viver nele, a gente vai separando e colocando para fora os interesses humanos, então o Espírito Santo que está em nós, ele flui em unidade conosco. Eu comentei aqui no outro encontro que o problema não é a questão de um interesse humano, não é uma questão de um individualismo, né? Porque Deus, ele é um Deus que lida com você individualmente. Mas obviamente com um propósito de corpo. O problema é a gente ser extremista nisso, de só olhar o nosso umbigo, não vai dar certo. Porque veja gente, se eu sou dessa maneira, olhando só para mim, eu não posso fluir com Ele. Deus, ele só flui se nós permitirmos que Ele governe o nosso coração. E obviamente eu tenho que me entregar a Ele. Não tem amém nessa manhã, a igreja está desanimada, Jesus anima essa igreja. Aí, ó. Ele vai fluir em unidade comigo fácil, porque ele precisa disso.
que nós separemos os interesses humanos que são prejudiciais. Você entende? Nem todo interesse humano, se a gente insistir em determinados interesses, eles são até, eu vou te falar assim, eles são até malignos. Eu vou te mostrar uma passagem. Então temos que tomar cuidado com isso aí. Veja, vamos seguindo aqui, Atos 17, verso 28. Paulo diz, pois nele nós vivemos. É interessante, né? Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos, não é o contrário. Nele a gente se move porque a gente se entrega. Tá certo? A gente existe. Você está vendo como é que estava encharcado da pessoa de Deus e da vontade de Deus? O apóstolo Paulo está mostrando isso. E obviamente a gente cresce nisso. Paulo também ele cresceu. E a gente vai crescendo cada vez mais. Olha só que interessante agora eu te mostrar essa passagem em Mateus capítulo 16, verso 22, hein? Na questão da unidade, né? De entregar o interesse de Deus. Pedro chamou Jesus e repreendeu a Jesus. É brincadeira, Pedro falar, Jesus, sai dessa. Jesus, que papo é esse? Repreendeu. Meu Deus. Por quê? Porque Jesus tinha anunciado que precisava sofrer, que ia para a mão lá dos sacerdotes, né, dos principais, ele ia passar pela cruz, ele ia ressuscitar, aí Pedro vai e repreende ele. De forma alguma, não vai acontecer, porque eu sou o primeiro a te defender. Nunca vai te acontecer isso. E Jesus manda na lata. Satanás, sai fora. Presta bem atenção na declaração de Jesus. O que Jesus identifica que ele traduz que é o interesse das trevas? Jesus identifica o interesse meramente humano. E veja bem, ele diz assim, Pedro, você é pedra de tropeço para mim. Porque você pensa nas coisas do homem, você não pensa nas coisas de Deus. Agora fedeu. Então eu tenho que tomar cuidado para o meu interesse humano não desligar a força de Deus na unidade, gente. Porque senão eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar do lado que o inferno quer. Tudo que o inferno quer, escuta isso aí, ó. Um tempo atrás, eu peguei, eu acho que de um livro do John Bevere, ele fala sobre isso. Escreve aí se você gosta de anotar, mas isso é o comando número 1 da Bíblia satânica. Pode escrever. Comando número 1. Mandamento número 1 da Bíblia satânica. Façam o que vocês quiserem. Faça tudo o que você quiser. Hein? Que mandamento é esse, gente? Que é o mandamento da inspiração das trevas. Ei, Jesus, deixa disso, isso aí não vai acontecer não. Sendo usado pelo inferno, pedra de tropeço. Você entende que o propósito de Deus não coincide com o interesse humano? O interesse humano é o seguinte, eu quero saber do meu umbigo, da minha vida e os outros. Agora pergunta se há unidade nisso. De forma alguma. Você está entendendo o que eu estou falando? Legal. Então a unidade, gente, ela acontece na prática quando Deus tem o seu lugar absoluto no nosso coração. Veja, quando a igreja está cheia da palavra e do Espírito Santo, os seus membros se harmonizarão uns com os outros. E não precisa lutar para ter harmonia. Porque primeiro eu estou harmonizado com Ele. Então, e aí automaticamente eu vou me harmonizar uns com os outros, com as outras pessoas. Tem um segredo nisso, cara. Esse é o segredo. Essa é a verdadeira unidade. Se a vida de Deus flui através dos seus membros, então haverá unidade. É sempre a cabeça. Queridos, meu braço, ele tem saúde porque flui vida nele.
Não é certo? Ele não tem intrinsecamente a saúde, existe uma vida que é passada para todos os meus órgãos. Assim também a igreja, nós somos os membros, nós somos o corpo, a vida do corpo é a vida dele. Olha que legal. Então a gente tem que entender. E eu vou te dizer isso, a força contrária à unidade de Deus é a divisão que é fomentada pelo diabo através da carnalidade, que aconteceu com Pedro. E muitas vezes, sem querer, nós estamos aí insistindo nessa porta meramente humana. Não é que Deus ele quer acabar com a gente em termos de desejos, não é nada disso. Mas só que a gente tem que se submeter, a gente tem que se entregar a Ele. Não é isso? Agrada-te do Senhor e Ele? É diferente. Primeiro é uma submissão, é uma entrega a Ele. O resto Ele vem fazendo. É impressionante. Veja só que legal. Quer dizer que então a divisão é fomentada pelo diabo através da carnalidade? Vamos ver isso aqui, ó. 1 Coríntios 3:1. Paulo olhou para a igreja e viu assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como amadurecidos, espirituais e amadurecidos. Mas eu tinha que falar para vocês como carnais, porque vocês são crianças. Então ele citou a questão de ser criança. Tem algum problema ser criança? Não, desde que eu cresça. Porque se eu continuo sendo criança desde criança, não vai dar certo. Porque uma criança, o que a gente espera de uma criança? Que ela cresça. Então Paulo diz assim, um dia eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Mas agora eu sou adulto. Então agora eu não penso mais como criança, então também não estou agindo mais como criança. Porque tudo tem um tempo. Então um grande problema é esse, eu não crescer, permanecer criança. Então Paulo identificou nessa igreja que pelo tempo decorrido eles já deveriam ter crescido. Mas olha que detalhe interessante, ele diz assim, vocês são carnais. Como é que ele identifica isso? Ele identifica justamente pelo comportamento. Olha o verso número 3. Porque eu encontro em vocês inveja, ciúme, a divisão entre vocês. Então, comportamento mostra o nosso nível de maturidade, a nossa criancice. Então, ele está dizendo assim, então vocês não são carnais e vocês agem como mundanos, como meramente homens não transformados. Quem está prestando atenção nisso aí? É a prova. Meu comportamento prova quem eu sou. Em que nível eu estou. Se eu sou uma pessoa crescida, se eu sou uma pessoa criança. E Paulo, ele fala dessa maneira, gente. Agora olha que interessante que Tiago, irmão de Jesus, manda ver. Olha a passagem que ele diz assim. Aí, quem é de vocês aí é sábio e inteligente? E não é uma resposta para eu dar assim, eu sou. Não. Porque olha, ele mesmo já está falando, ele fala assim, então mostre, cara, em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder as suas obras. O seu procedimento e o meu mostrará se eu sou sábio ou não. Não tem como. Está atrelado à minha mentalidade. Quem está entendendo isso? Legal, né? Então, legal, pastor. Então, peraí. Então, se a minha mentalidade mudar, vai mudar o meu comportamento. Acertou na mosca. E aí a gente começa então a ver. E olha só o que ele vai dizendo, ele pega pesado. Se pelo contrário, se você tem no teu coração inveja, sentimento faccioso, não se glorie disso, cara, e não minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes, essa sabedoria, ela é terrena, animal, ela é demoníaca. Meu Deus, olha ele que está falando, hein? Pastor, eu não sei que livro é esse, está na Bíblia? Eu não tenho esse livro, não. Eu já não leio há um tempão esse livro. Não tem preferências, é a palavra de Deus nos ensinando. Que o processo da carne em alta, e ela mandando através do procedimento, é terrena, animal e demoníaca. Beleza. 16. Pois, a inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha como é que está escrito. Meu Deus. Estamos fora. Então a igreja que preserva a unidade é uma igreja rendida à presença e à vida de Deus. Pelo simples fato, quando eu e você somos rendidos a Deus, a carnalidade não tem espaço.
Ela não ganha espaço, porque nós somos rendidos. Quanto mais eu sou rendido a Ele, mais dele, menos de mim, carnal. Diga aleluia. Gente, o problema não é a minha pessoa. Deus não quer me massacrar. Eu ainda tenho coisas para falar nessa série que vai te abençoar demais. Mas uma coisa que impede eu e você de nós andarmos com Deus e vermos vitória sobre vitória é a nossa carne, da qual está escrito que a gente tem que fazer ela morrer. Você entende? Se eu tenho um desejo, escuta isso, se eu tenho um desejo meramente humano, e ele é contrário à verdade, eu tenho que matar esse desejo. Ah, pastor. Se você não mata esse desejo te mata. Não temos amém. Tá certo. Você promete voltar domingo que vem ou não? Cara, esse desejo mata. Tem algo que luta comigo, é a carne. É só ler Gálatas, capítulo 5. Então isso aí não promove unidade, eu só estou conversando para te mostrar isso. Agora veja, vamos lá falar sobre o crescimento do corpo. Esse segundo elemento super importante, né, que a gente vê lá na passagem, eu vou voltar a colocar aqui, está logo no verso número 16. A gente falou sobre ajustado e unido pelo, agora eu quero falar dessa palavra, porque é importante isso, o auxílio de todas as juntas. Porque se o meu antebraço não ajuda a mão, ela não pode fazer o que ela precisa fazer. Você entende que um está submetido ao outro? Essa palavra é importante. Às vezes as pessoas ouvem essa palavra e acham que isso aí é diminuir as pessoas, é ser humilhado. Submissão é uma palavra super importante. No reino do Espírito, tudo é submisso à pessoa de Deus. E se eu levo a mal essa palavra, porque a mente desse mundo diz que ser submisso é ser um Zé Ninguém, é ser um escravo, é ser um sei lá o quê. Isso é satânico. Então, se a minha mão precisa agir, é preciso que o meu antebraço esteja submisso a ela, em cooperação. Só um amém ali suave. Amém. Então veja, esse é o segundo elemento, o auxílio mútuo dos seus membros. Agora a pergunta, eu falei lá no início, se a gente não precisa um do outro. Então, deixa eu te falar isso, a igreja, ela precisa aprender a se submeter uns aos outros. De forma alguma eu não me submeto a ninguém. Beleza? Então você está na rebelião, está na mão das trevas. Como ousa falar dessa maneira, pastor Hélio? Eu não estou usando nada. Eu só estou dizendo a verdade. Mas eu não gostei. Eu estou aí para saber se você gosta ou não, rapaz. Ele quer consertar a vida, quer andar para ver vitória, então tem que quebrar as mentalidades erradas. Que me aprendem as trevas, cara. É por isso que a vida não decola. Há quantos anos você está aí sem decolar? Há 30 anos. Já podia ter decolado. Você entende? São espíritos que travam na pessoa com forma de mentalidade. Como é que eu vou me submeter a uma pessoa que... Por que ele é o chefe? Vou te responder. Porque ele é o chefe. Mas não pode ser o chefe. Não pode ser o líder. Quem tinha que ser sou eu. Esse é o detalhe. Rapaz, na igreja todo mundo quer ser cacique. É um bocado de cacique para lá, cacique para cá, cacique para cá, cacique para lá. Cadê os índios? Só tem chefe. Tem um chefe do seu lado aí? Todo mundo é chefe. Maravilha. Não, aqui é o supremo chefe, aqui é a Deise. Aleluia. Aí, realmente... Vai cantar a música para ela ou não?
Não, de forma... Não, mas por quê? Mas não vai dar certo, gente. Sabe por quê? Porque isso é um espírito. Escuta, isso é um espírito que domina a vida das pessoas. Na igreja, se eu não aprender a me submeter a você, não vai funcionar. Até mesmo na forma de liderança, se o líder não submete àqueles que estão com ele, porque, por exemplo, a Bíblia declara assim, na multidão de conselheiros, a sábia direção. Infeliz é o líder que acha que só ele tem um conselho. Agora, se ele é um líder sábio, ele vai pegar alguns caras e pessoas e vai falar sobre um assunto e vai colher deles. E aí, o que está no teu coração? E esse é um detalhe legal, hein? Se eu não me submeto às pessoas, eu não vou me submeter a Deus. Aliás, é o contrário, né? Quando eu me submeto a Deus, eu me submeto às pessoas. Você vê que a relação com Deus tem que estar ligada nesse aspecto, né? Mas o auxílio mútuo dos seus membros. Veja, a rendição lateral, essa é eu contigo, veja, de uns com os outros está na proporção da minha rendição à cabeça. Nota isso. A cabeça é Jesus, o Rei da Glória. Se a gente tem uma parada dentro da igreja que não está legal, o Espírito Santo vai te dizer qual é a parada. Ele vai falar. E justamente com pessoas. Igrejas são pessoas, famílias são pessoas, trabalhos são pessoas. Então, se eu não aprendo, eu vou ter que ir, sei lá para onde eu vou. Nem para Marte vai dar. Porque lá não tem ar para respirar, então vai ficar difícil. Mas se a gente aprende a ser rendido a Deus, a gente aprende a ser rendido uns com os outros. Mais rendido a Deus, mais rendido ao meu irmão. A grande contribuição para isso está em considerar os outros superior a si mesmo. Isso aí não é ser diminuído, isso aí não é ser anulado. Não interprete as coisas como o inferno quer interpretar, gente. Não é certo? Não vai dar certo. Porque é assim que a palavra de Deus põe. Para você ter uma ideia, Romanos capítulo 12, verso 10, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. É o que está escrito. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então a gente tem que considerar as pessoas. E depois, Filipenses 2:3 está assim, não façais por partidarismo ou vanglória, Elinho, mas por humildade. Pergunta quem quer ser humilde. Por humildade, considerando cada um os outros superiores como superiores a si mesmo. Porque cada membro tem o seu espaço e a sua função necessária para a contribuição do crescimento. Diga aleluia. Uma igreja que cresce nisso, cara, ela é super abençoada. E a igreja como consciência, para a maturidade funcionar. E por último, rapidamente, um terceiro elemento básico que se encontra lá, é que tudo tem que ser regado por esse tipo de comportamento, né? Uma prática de andar em amor uns com os outros. Obviamente o que eu falei anteriormente é fundamental, mas isso aqui implica, gente, a gente aprender, diga aprender. Eu gosto demais quando Paulo ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muito bacana, né? Significa que ele também passou dias de, como é que é? Meu Deus e tal. Então ele foi crescendo. É a proposta de Deus para mim e para você. Ele diz lá, ele diz, eu tanto sei ser humilhado, de forma alguma, que é isso? Tanto sei ser humilhado como ser exaltado. E aí ele já experimentou de tudo, tanto fartura, como praticamente só o empate, e tantas coisas que ele falou, mas ele disse, isso para mim foi legal. Porque ele disse assim, eu aprendi. Então ele aprendeu a se comportar diante das situações que ele estava enfrentando. Tem coisas que acontecem na igreja de Coríntio que os irmãos brigam ao ponto de levar aquilo para o júri,
fora da igreja e botar os cabas na justiça. Mas isso não acontece no dia de hoje, graças a Deus. Isso é a prova que eu estou dominado por um espírito errado, cara. Eu disse aqui no encontro, você nunca está no prejuízo, cara. Você está em Cristo Jesus. Pergunta, eu estou nele, estou no prejuízo? De forma alguma. As coisas são meramente humanas. Mas quando você tem o espírito certo, se posiciona certo, Deus traz tudo de volta. Você sempre será abençoado. Era igual Abraão. Andava, aí o pessoal vinha, entulhava os poços. Ele cavava e dava água. Rapaz, que esse cara, eu vou te falar, o cara, meu Deus do céu, onde o cara cava, acha água. Claro, a bênção está sobre a vida dele. Alguém está entendendo? Ah, miserável, entulhou meu poço. Eu vou te botar na justiça, safado. Você tem Ele, a provisão de tudo. Você tem Ele que faz tudo acontecer. Eu nunca estou no prejuízo. Nem você. Nós somos corpo dele. Quando a gente aprende, a gente vai sabendo lidar. Eu vou terminar dizendo isso. Eu fui de uma igreja, um pastor auxiliar com bispo, muitos anos. Aí um dia, eu era novo lá de pastor. Mas você está vendo uma pessoa sempre lá ajudando e tal. Beleza, que legal, um irmão fulano de tal. Ele falou, não, pastor, ele é casado. Casado? Não sabia. Não tem aliança nem nada. Não, mas é assim mesmo. Aqui o pessoal já sabe. Ele está casado, sei lá, 30 e tantos anos. Mas, ele vive debaixo do mesmo teto com a mulher, mas, cada um de um lado, outro de outro. Um senta lá na frente da igreja, não se fala, o outro senta lá. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, o que é isso, cara? 2 inimigos dentro da igreja, irmãos, casados, na mão das trevas. Pastor, não sei se eu vou sentar perto, não. Sabe por quê? A gente fica criando uma opção de coisas que o inferno põe dentro. Relacionamentos, cara, precisam ser resolvidos. Anote essa frase. Se houve uma barreira, vai resolver. Esse assunto é tão legal porque tem a ver com saúde. E tem até a ver com finanças. Porque lá em Mateus, Jesus fala assim, cara, você vem trazendo a tua oferta. Aí você percebe que você tem uma parada contra alguém. Deixa a tua oferta. Vai lá primeiro, se reconcilia com ela. Depois traz a sua oferta. Porque tudo que Deus mais ama é relacionamento. Se Ele vê os seus filhos quebrados uns com os outros, isso massacra o coração de Deus. Por isso que a gente tem que resolver. Quem pegou essa mensagem? Você me ama ainda? Legal, vamos ficar de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira,
você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.